Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Como uma nova, como uma novela proibida de Levi Tolstói deu início à revolução sexual na Rússia. Esse artigo aqui ele foi escrito pela Alexandra Guzeva no dia 8 de 5 de 2021 e foi traduzido ao ANA, a Agência de Notícias Anarquistas, no dia 2 de julho de 2021. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Pai de 13 filhos, Tolstói não foi nenhum santo antes do casamento. O que, aliás, lembra de outro santo, Agostinho. Mas depois de idoso, o escritor decidiu que o amor carnal era prejudicial e escreveu uma obra de arrepiar sobre seus novos pensamentos, a Sonata Kreutzer. No final da vida, o escritor Levi Tolstói passou por uma transformação espiritual e reviu seus conceitos em relação ao casamento e as relações entre homens e mulheres, em geral, em sua escandalosa novela, A Sonata Kreutzer, de 1890, que reflete suas ideias no período. Ele propõe que se abandonasse completamente o amor carnal. O livro teve um enorme impacto na juventude do final do século XIX. Há quem considere a Sonata Kreutzer a melhor obra do conde escritor. Outros, na contramão, rejeitaram as opiniões de Tolstói, e Theodore Roosevelt chegou a dizer que ele era um homem com uma moral sexual pervertida. Crime de honra. O protagonista, Vassili Poznichev, conta a um companheiro de viagem no trem que matou a mulher quando, ao voltar de viagem uma noite, encontrou-a tocando música com outro homem. O veredito no tribunal foi que o assassinato foi provocado por adultério, e por isso, seguindo a moral absurda da época, ele foi absolvido. Depois daquele episódio terrível, Postnichev passa por um renascimento espiritual e diz ter percebido o estado perverso da sociedade. Não foi naqueles dias que a matei, mas muito antes, assim como eles matam agora, todos. Postnichev é uma espécie de Bentinho. O livro nunca deixa claro se a mulher foi infiel a ele ou não. Tolstói está muito mais preocupado com sentimentos que com ações. Na epígrafe de A Sonata Kreutzer, o autor cita o Evangelho, abre aspas, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Tolstói acreditava que o infortúnio da família de seus personagens provinha da promiscuidade sexual deles antes do casamento, a qual ensinou-os a esperar da vida familiar a satisfação dos desejos carnais acima de tudo. A decepção leva Postnichev a odiar a mulher e ter um ciúme obsessivo, segundo escreve Andrei Zorin no livro A Vida de Levi Tolstói, ainda sem tradução para o português. Círculo vicioso. Discutindo a educação sexual de meninos e meninas, Postnichev nota com amargura, o quanto a sociedade laica é moralmente corrupta. Entre as pessoas de seu círculo social, é considerado normal e até saudável que os homens se entreguem à devassidão antes do casamento. Postnichev compartilha abertamente sua primeira experiência sexual. Junto com o irmão, ele foi a um bordel com um grupo de amigos. Lembro-me de que imediatamente fui tomado por uma tristeza tão profunda que tive vontade de chorar. De chorar pela perda para sempre da minha inocência. Das minhas relações com a mulher. Sim, as minhas relações com a mulher se perderam para sempre. É interessante notar que este episódio é autobiográfico. Tolstói teve uma experiência muito semelhante.
e a descreveu em seus diários. Ao mesmo tempo, as mulheres da época eram privadas do direito de ter relações sexuais antes do casamento. Mas, na opinião de Postnichev, as moças casáveis não são melhores que prostitutas. Seus pais buscam noivos para elas e fazem de tudo para garantir um casamento vantajoso. Mas todos os hobbies das tais moças, seja tricotar ou tocar música, visam apenas a impressionar um futuro marido. Em relação às roupas femininas, Posnichev faz todo um discurso de que milhões de pessoas trabalhavam em fábricas apenas para satisfazer os caprichos das mulheres e criar vestidos que pudessem atrair momentaneamente um cavalheiro. Posnichev diz que é uma coisa horrível que as mulheres conquistem os homens com lascívia. Uma vez que ela domina esse recurso, ela abusa dele e adquire uma terrível supremacia sobre as pessoas. Tolstói desiludido com o casamento. Devido a seus pensamentos ousados sobre o casamento e a ousadia de minar os valores familiares, a Sonata Kreutzer foi banida pelos censores imediatamente após a publicação. Além disso, nos Estados Unidos, a tiragem de jornais que publicaram traduções da novela também foi proibida. Mas foram justamente essas proibições que aumentaram incrivelmente a popularidade do livro. Na época, Tolstói já era uma celebridade internacional, mas com Sonata Kreutzer, ele capturou a atenção de toda a sociedade educada, especialmente a dos jovens. A novela passava de mão em mão em segredo, em cópias manuscritas, uma espécie de precursor do Samizdat soviético. Posnichev descreve como se apaixonou pela mulher, mas depois de um tempo, ele vê aquilo apenas como algum passeio de barco agradável, ou um vestido atraente da esposa. Depois do casamento, segue-se uma lua de mel vil, que nada mais é que um vício legalizado. E acontece que o marido não tem ideia do tipo de pessoa que a esposa é, e fica surpreso ao ver raiva ou outras novas características nela. Eles brigam e discutem, e a única coisa que pode reconciliá-los é o nascimento de filhos. É justamente na gravidez e nos cuidados dos filhos que Posnichev, assim como Tolstói, vê a predestinação da mulher. É por isso que ele fica indignado ao saber que, após o nascimento do quinto filho, os médicos aconselham a mulher a não ter mais filhos, e vê isso como uma violação da lei da natureza. Além disso, de acordo com Tolstói, a mulher que não planeja engravidar, mas continua a fazer sexo com seu marido, e até usa anticoncepcionais, é totalmente imoral. Essa era uma questão que o escritor levava muito a sério. Sua mulher também foi aconselhada a não ter mais filhos, mas ele se opôs a que ela tomasse medidas para evitar ficar grávida. Posnichev considerava que o melhor caminho a seguir era a abstinência sexual. Seu companheiro de viagem, ouvinte acidental de sua história de vida, exclama: "Mas e a raça humana?" A isso, o protagonista responde que concorda com os budistas, que a vida humana não tem propósito e que vai acabar de qualquer maneira. Por isso não haverá mal se acabar, porque todos viveram seguindo a boa moral. Tolstói obviamente rejeitava um significado positivo do casamento, dando um veredito sobre o casamento, a união de um homem e uma mulher consagrada pela tradição cristã. Escreve o pesquisador especializado no Conde Pavel Basinski. Leitura das mulheres emancipadas. Na década de 1890, a Sonata Kreutzer foi fonte de contínuo debate. Basinski escreve que o livro foi um dos principais pontos de discórdia da década. O final do século XIX foi uma época em que aumento sem precedentes a emancipação das mulheres. Portanto, não é de surpreender que as leitoras tenham visto outro problema ético na história. Por que uma moça deveria permanecer virgem antes do casamento, enquanto seu noivo tinha o direito de gozar de experiência sexual, e era até mesmo incentivado pela sociedade a fazê-lo? Depois da novela de Tolstói ser lançada, a questão da moralidade sexual passou a ser discutida na imprensa. Uma das primeiras feministas russas, Elizaveta Diakonova, escreveu em seus diários, indignada que qualquer homem consideraria uma vergonha para si mesmo casar com uma mulher que teve relações com outros homens antes dele, enquanto ele próprio considerava normal ter relações sexuais antes do casamento. E isso ocorre em todo lugar, em toda parte, tanto na Rússia quanto no exterior.
Oh meu Deus, meu Deus. Escreveu Diakonova. Então, é isso. Isso daqui é o artigo falando sobre a Sonata Kreutzer, do Levi Tolstói, e como que ela levou, tipo assim, a um outro pensamento em relação à sexualidade na Rússia e também influenciando outras partes aí do mundo. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Na verdade, aqui também tem a fonte original de onde ele foi criado. Foi criado, não, de onde foi tirado esse artigo, que é do site Russia Beyond. Esse outro link aí da fonte estará aqui no link do artigo que estará na descrição desse vídeo. Código do TikTok com a na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E como eu sempre digo, até mais.